Fala um pouquinho sobre esse terceiro pilar que você já deu um certo spoiler. A organização é muito interessante, né? Porque a gente falou, eu acabei de falar que se a sua série tem se a sua série de academia são 10 repetições por exercício, ou são 12, ou são 8, não é isso que vai fazer a diferença do 0 para 1. Só que você ter uma série é uma diferença fundamental, é uma das coisas que mais ajuda você a criar um comportamento. Por que isso? Parece uma coisa meio paradoxal. Porque, na verdade, o importante não é como é a sua série, é você tê-la por ser uma organização. É o que você falou, se você chega na academia, cara, você não sabe quais exercícios você vai fazer, você tem que decidir na hora, por exemplo, cara, será que eu faço um supino hoje? Será que eu faço um agachamento? Sei lá, será que eu faço uma remada? Você não sabe o que você vai fazer? Cara, isso gera um esforço mental grande, você tem que se organizar na hora para fazer, e isso também comprovadamente diminui a sua chance de aderir àquilo. E aí a gente está citando a academia, que parece um exemplo mais esdrúxulo, porque quase sempre a pessoa tem uma série para fazer, mas, por exemplo, na alimentação, se você começa segunda-feira, cara, essa semana eu vou fazer dieta, mas você não sabe o que você vai comer na segunda-feira, você escolher coisas saudáveis ali, de supetão, sem ter uma organização para isso, por exemplo, sem ter comprado as coisas para isso, ou sem já saber qual restaurante que tem a comida que você sabe que é saudável, você vai ter que se organizar na hora. E o que provavelmente vai acontecer, pelo menos a longo prazo, no início, é aquela coisa, né? Quando você tá com a chama da motivação, cara, você teve aquele clique de início de ano. Pô, esse ano vai. 2025 vai. Vou mudar. Então você tá motivado e você até consegue superar a desorganização. Você consegue, cara, eu não sabia o que ia comer, mas eu fui lá num restaurante qualquer e acabei comendo uma comida saudável. Beleza. Um dia, uma semana, um mês, 2 meses, 6 meses, um ano, cara, e aí? Você vai todos os dias ter que decidir? Não dá. Você precisa de uma organização. Então, do mesmo jeito que a série, a dieta que, sei lá, sua nutricionista vai te passar, é claro que a nutricionista tem uma capacidade de fazer uma dieta melhor. Então, ela vai ser capaz, assim como um professor de educação física também vai ser capaz de fazer uma série melhor do que se você fizer por conta própria, provavelmente, pelo menos. Ele tem uma chance maior de fazer. Porém, o grande benefício não é a dieta exatamente que a sua nutricionista passou. O grande benefício é você ter uma organização clara. E a partir dessa organização de ter uma dieta, você consegue se organizar mais ainda. O exemplo que eu dei, você pode fazer as compras, por exemplo. Cara, eu vou comer peixe, sei lá, 3 vezes na semana. Cara, eu vou comprar peixe, você vai comprar uma quantidade suficiente para você fazer 3 vezes na semana. Então, a organização, ela facilita a sua vida e ela aumenta a chance de você seguir aquilo. Na verdade, a organização está ligada à meta. Por quê? Porque você tem uma organização direcionada a determinada meta. Se você não tem algum dos dois, se você não tem a meta, você tem uma organização, mas você não sabe para onde que você está querendo ir. Isso diminui a motivação naturalmente. Agora, se você tem uma meta e não tem uma organização direcionada a ela, cara, você não tem nada. Você não tem nada. Você tem, na verdade, uma vontade. Pô, legal se eu perder 5 quilos. Legal se eu começar a fazer exercício físico. Mas eu não me organizei para isso. Então, é uma coisa que é bem psicológica. Nos estudos é a mesma coisa, né? Para ficar na nossa analogia. Quando a pessoa não sabe o que ela vai estudar, então, prova de residência médica, a matéria é muito ampla. Para quem não conhece, é basicamente a medicina inteira de matéria, né? Pode cair tudo, desde uma encravada até infarto. É o que pode cair na sua prova. Então, cara, se você não tem uma organização de saber o que você vai estudar todos os dias, o que você vai revisar, o que você vai estudar, o que vai acontecer, cara, é que você vai ficar sobrecarregado mentalmente de ter que se organizar, você vai ficar perdido e provavelmente você vai ter uma organização menos eficiente. E você vai ter menos motivação para estudar. Então, é isso, assim. A organização, ela muito mais do que saber exatamente o que fazer, se é a comida X, se você tem que comer a clara ou a gema do ovo, se você tem que comer, cara, peixe ou frango. Cara, em alguns momentos isso vai ser importante. Eu não quero aqui dizer que, decide aí do seu jeito. Não é isso. Se você não tiver um fundamento básico, se você não tiver a mínima ideia do que é comer bem, cara, esquece. Mas a grande verdade, né, Jorge, é que a maioria das pessoas sabe o que é comer bem. Exato. Ela não sabe os detalhes. Mas será que a pessoa não sabe, por exemplo, sei lá, que comer um peixe é melhor do que ela comer, um salgadinho? Se ela não sabe o que é comer bem, ela provavelmente sabe o que é comer mal. Exato, exatamente. Então, o básico, o fundamento é uma coisa que é universal. Quase todo mundo sabe. O desafio não é saber o que você tem que fazer. O desafio é fazer aquilo que você sempre soube que você tinha que fazer.
Isso vale pra tudo, cara. No dinheiro, pô, o cara não sabe investir, o cara não sabe exatamente o que fazer com o dinheiro. Cara, mas você sabe que você não tem que gastar mais do que você ganha, né? Perfeito. Todo mundo sabe isso. É uma coisa que quem não sabe é porque, cara, tem um problema um pouco mais grave. Mas as pessoas sabem o fundamento, a dificuldade está em fazer aquilo que você já sabe. Agora, se você já sabe o fundamento, você vai ficar só com o fundamento na sua cabeça? Então, eu não quero comer ultraprocessados e processados. Eu vou ficar só com isso na minha cabeça? Não, eu vou me organizar, cara. A partir desse fundamento, eu vou criar uma organização que me permita executar. Isso vai facilitar aquela motivação, aquele fogo inicial da sua churrasqueira se tornar realmente em brasa, que é o que vai fazer o seu churrasco funcionar, a sua lareira realmente aquecer. Perfeito. Você usou a analogia do churrasco, eu adoro fazer churrasco. E eu vou utilizar um pouco ela também para falar sobre o nosso último pilar, que é acompanhamento, né? Eu vou fazer um churrasco, eu preparo meu ambiente. Eu vou lá, deixo tudo certo, convido as pessoas, eu me organizo, eu defino minha meta, eu vou fazer um churrasco aqui para tantas pessoas, vou me organizar, comprar as carnes. Só que tem coisa pior do que você chegar no churrasco, chega na metade dele e o churrasqueiro falar, puta, fogo apagou. E agora? O que eu vou fazer? É fundamental você ter um churrasqueiro atento, olhando para saber se ele tem que botar mais carvão, se ele não tem, acompanhar o que está acontecendo ao longo do tempo. E a meta, ela funciona muito assim também, né? A realização, ela funciona assim. Até porque, se você tem um acompanhamento em que o resultado é negativo, você pode tomar ações para torná-lo mais positivo. E se já está positivo, isso aumenta aquela motivação inicial para o fogo acender ainda mais.